sobre emoções, e a série nova que a gente vai conversar vai ser sobre essa, sobre enfrentando a tempestade. Discípulos vão enfrentar a tempestade. Pessoas que servem a Jesus vão enfrentar a tempestade. Se você já leu os evangelhos, você vai ver isso acontecer várias vezes. Os discípulos andando com Jesus e simultaneamente encontrando tempestades. Você vai ver homens e mulheres fiéis a Deus, sabe, íntimos de Deus, com comunhão com Deus, mas debaixo da vontade permissiva, Deus permite que eles enfrentem turbulências, Deus permite que eles enfrentem tempestades, e foi isso que o Senhor permitiu para todos nós. Tempestade não vem só para alguns, vem para todos. E eu pensei em falar sobre esse tema porque nós, enquanto discípulos, nós precisamos entender quando a tempestade vem, como encará-la. Nós precisamos compreender a maneira pela qual eu e você precisamos lidar com isso. O que é uma tempestade? Fazendo uma análise aqui, é uma agitação atmosférica violenta, muitas vezes acompanhada de chuva, granizo, vento, raio, trovão, e ela vem e ela te pega de surpresa, é ou não é? Às vezes está tudo bem, o dia está ensolarado, você está indo para sua casa, dali a pouco você olha por cima da montanha, começa a escurecer a montanha, na hora que você vê, vem um vento forte, a porta bate, vem aquela chuva de pedra e começa a vir tudo. Tempestade é assim, problemas são assim, você não prevê eles, você não os espera, do nada, quando você menos espera, está tudo bem, o sol está brilhando, as coisas estão caminhando, a vida está acontecendo, e você recebe uma notícia, e você recebe, sabe, uma informação, e às vezes algo dá errado no seu serviço, e às vezes você recebe uma notícia de um acidente, de um incidente, e a tempestade, ela surge, porque ela acontece também na vida daqueles que servem ao nosso Deus. Jesus mesmo nos avisou que nós enfrentaríamos aflições, mas que eram para nós termos bom ânimo. Ele disse, Jesus, ele não deixou a gente alienado com relação aos problemas que nós enfrentaríamos, não, Jesus nos alertou que nós teríamos problema. No Sermão do Monte, eu não sei se você se lembra, quando ele fala, ele vai dizer o seguinte, há dois tipos de pessoas, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ele fala desses dois grupos de pessoas que existem, mas se você continuar a história, ele vai dizer que esses dois grupos de pessoas vão enfrentar o quê? Chuva, tempestade, vendaval, ventos vão soprar sobre elas, mas há uma diferença nesses dois grupos de pessoas, como elas vão encarar a tempestade, como elas vão encarar quando o problema chegar. A questão não é que o problema virá só sobre um grupo de pessoas, não, o problema vem sobre quem obedece e sobre quem não obedece, o problema vem sobre quem crê em Deus e sobre quem não crê em Deus, o problema vem para todos, porque nós estamos inseridos numa natureza caída, pecaminosa, e suscetíveis a enfrentar problemas, mas quando enfrentarmos os problemas, nós precisamos encarar essas tempestades de maneira, de acordo com aquilo que Jesus, o próprio Jesus nos ensinou. Os discípulos então, eles foram ensinados e preparados durante aqueles 3 anos, que eles enfrentariam tempestades. Enquanto discípulos nós precisamos compreender isso, que isso pode acontecer comigo, com você. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, o cristão não é poupado dos problemas, mas nos problemas. A vida cristã não é uma colônia de férias, vai dizer o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer mais, a vida cristã não é uma sala VIP. Sabe sala VIP, que você tem o cartão te dá direito lá? Não, a vida cristã não é uma sala VIP, onde você está blindado de problemas. Não, não é. Andar com Deus não é pisar em tapetes aveludados. Obedecer a Deus não é viver dentro de uma redoma de vidro. Não é viver dentro de uma incubadora espiritual, que você não passa por problema. A gente passa por problema. Pastor passa por problema. Esposa de pastor passa por problema. Filhos de pastor passam por problemas. Porque nós somos seres humanos. E você precisa compreender essa realidade de tempestade, que ela existe. E o cristianismo, o Hernandes Dias Lopes vai dizer, não é uma apólice de seguros contra os perigos da vida. Nós vamos enfrentar essas adversidades. Nós não gostamos de falar de tempestade. A questão, vai dizer o pastor Rick Ryan, não é se você enfrentará a tempestade. Rick Ryan vai dizer, a questão é quando você vai passar por ela. Porque em algum momento, todos nós passamos pela tempestade. E quando nós passarmos,
Que o Senhor nos capacite, que a gente cresça para a honra, glória e louvor do nome dEle. Quando a tempestade vier, que você compreenda que isso acontece sobre todos. E que você, enquanto discípulo, permaneça fiel. Que você, enquanto servo e serva de Deus, aprenda. E se lembre de Tiago, capítulo 1, versículo 3 em diante. Tende motivo de alegria ao passardes por diversas provações. Foi isso que o pastor André ministrou alguns domingos aqui atrás. E quando ele falou por diversas provações, a tradução do grego diversas é várias formas, várias paletas de cores de provações, porque existem vários tipos de provações. Eu estou falando e compartilhando da minha provação, que é de doença, mas às vezes a sua é emocional, às vezes a sua é social, às vezes a sua é conjugal, às vezes a sua, sabe, é com relação à vida financeira, à vida profissional, eu não sei, mas são diversas as provações que todos nós enfrentamos, e a questão é aprender com elas, aprender diante delas e viver em fidelidade quando essas provações chegarem. Então, nos próximos domingos, nós vamos conversar sobre textos e meditar na Bíblia sobre textos onde os discípulos encontraram tempestade, como eles reagiram quando a tempestade chegou. Nós vamos olhar para os evangelhos, vamos olhar também para a vida do apóstolo Paulo, que passou uma tempestade. E nós vamos começar essa série meditando nessa tempestade que Paulo enfrenta. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo, por favor. Em Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós vamos ler todo o capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 44. Atos, capítulo 27. Amém? Se você não tem Bíblia, está projetado aqui e você pode acompanhar juntamente conosco, tá bom? Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio, de Tessalônica, e no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente, muitos dias e tendo chegado com dificuldade, defronte a Cnído. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto qual estava de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, como também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio,
E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todo o estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta é a mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós dependerá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, se puseram também a comer. Estavam no navio 266 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia ali praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras ao leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançando a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Esse texto nos fala da viagem de Paulo a Roma. Paulo já tinha realizado as 3 viagens missionárias. Se você conhece a Bíblia, ele é um apóstolo, o qual o próprio Senhor Jesus chamou. E ele realizou 3 viagens missionárias plantando igrejas. E depois de plantar as igrejas, Paulo, a última igreja que ele pastoreou foi a igreja de Éfeso por 3 anos. Ele então sente do Espírito Santo para ir para Jerusalém. E aí ele avisa os irmãos em Atos capítulo 20 que vai embora para Jerusalém. Os presbíteros alertam ele dizendo: Paulo, você vai ser preso e morto em Jerusalém. E ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que recebi das mãos do próprio Senhor Jesus. Ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso. E depois de ser preso em Jerusalém, ele reivindica a cidadania romana, porque ele tinha dupla cidadania, judeu e também romano. E ao reivindicar a cidadania, porque os judeus queriam matá-lo por apedrejamento lá em Jerusalém, ao fazer isso, ele então é levado para Cesareia. Ou seja, ele agora vai ser tratado como cidadão romano. Ele não pode ser julgado religiosamente pelos judeus no Sinédrio, como o grupo queria para matá-lo.
Então ele é levado para Cesareia, fica 2 anos em Cesareia, e depois de 2 anos preso em Cesareia, eles vão fazer o transporte dele para Roma, porque todo cidadão romano, entenda uma coisa, quando ele reivindicava a cidadania romana, ele não era julgado em qualquer polis distante de Roma, ele era julgado na capital, em Roma. Ele era levado até Roma, e ele então tinha uma audiência com quem? Com o próprio imperador, porque um cidadão romano tinha prerrogativa e direitos romanos de ser julgado pelo próprio imperador, e assim acontece, ele vai ser levado. Só que nesse inteirinho, entenda uma coisa, ele está esperando o julgamento, já faz 2 anos preso, agora vão colocar ele no navio e vão levar ele para Roma. E aí quando começa a viagem para Roma, eu não sei você, mas Lucas, ele é muito detalhista. Se a gente começa lendo Lucas 27, parece que vai ser uma viagem tranquila, não parece? Quando foi decidido que navegaríamos pela Itália, não parece ser bonito? Foi decidido que navegaríamos pela Itália, pela costa italiana. Você já viu a maioria dos cruzeiros, aonde eles acontecem? Na onde? Na Itália, na costa. É lindo, é um dos lugares mais lindos para se fazer cruzeiro. O texto parece que está tudo calmo. E assim começa. Então entregaram Paulo e os outros prisioneiros, entramos no barco e assim fomos. Paulo foi tratado com humanidade, recebeu cuidado de Júlio, e vai dizendo aqui que ele segue a viagem e está tudo bem, até que ele troca de embarcação. Não sei se você percebeu, mas ele viajou numa embarcação e depois ele trocou a embarcação. Na hora que ele troca a embarcação, era inverno. Um período na Europa onde não se orienta a se parar para se dormir. É isso que o texto vai dizer. E Paulo percebe também que o mar não está, para uma boa viagem. Ele avisa o capitão do navio que era melhor eles ficarem ali e procurarem algum local para eles então esperarem o inverno passar. Mas ao dizer isso, o capitão não ouve ele vai ouvir ali o mestre, do navio, e eles vão seguir viagem, mesmo sabendo dos riscos que eles terão pela frente. E aí Lucas vai começar a narrar para nós a tempestade. Como eu disse, a tempestade ela acontece quando você menos espera, quando você recebe uma notícia, e a viagem pela Itália, que estava tudo bem, se transforma numa viagem aonde 14 dias, eles não vão ver o sol, não vão ver estrelas, não vão ver o céu, porque vão ser 14 dias. Eu nunca fiz um cruzeiro, mas ao assistir os cruzeiros hoje em dia, os cruzeiros, eles hoje são muito sofisticados. Algumas pessoas chegam a dizer que você entra no navio e sai do navio sem sentir, trepidação alguma, de tamanha estabilidade que o navio lhe proporciona. Só que eu quero que você imagine esse texto comigo há 2000 anos atrás. Não é estabilidade. É um navio que quando bate a água, você escuta a onda batendo e a madeira rangendo. E você escuta o vento soprando. E então a tempestade não é uma tempestade aonde se sente seguro. Não, aquele navio, o texto fala isso, nós éramos jogados de um lado para o outro. Eles sentiam a turbulência vindo sobre eles. Eu já peguei uma turbulência de avião. Eu não sei se você já pegou uma turbulência de avião. Irmãos, o negócio é assustador, é apavorante, não é? O Gui, sem pegar a turbulência de avião, perdeu o ar. Você imagina pegando turbulência mesmo. O negócio é angustiante. Eu me lembro quando peguei uma turbulência, o piloto desliga as luzes e diz: senhores passageiros, a partir do momento nós enfrentaremos nuvens de instabilidade. Desligaremos as lâmpadas. Assim que a estabilidade passar, nós retomaremos a normalidade. Mas em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloquem primeiro em você e depois ajude quem está ao seu lado. Irmãos, quando avisa um negócio assim, você já olha, o povo está orando do lado. Está gritando, está chorando, está todo mundo apavorado, porque a turbulência chegou. E quando ela chega, irmãos, chacoalha todo mundo, arrebenta com todo mundo, todo mundo vai ser agitado. Eu me lembro, eu estava na janelinha, primeira viagem, eu queria ficar na janela, que besteira que eu fiz, porque na hora que eu vi, quando saí de Fortaleza, estava lindo, eu vendo a cidade de Fortaleza, nós pegamos uma turbulência, chegando em Salvador, irmãos, eu não via Salvador, o negócio fechou, e a princípio, quando começou a chuva, eu comecei a ver a asa do avião assim,
E eu preferi não olhar, fechei a janelinha. Mas depois não tinha o que olhar, porque o negócio foi ficando cada vez pior, a situação foi ficando difícil. E aí quando começou a turbulência, eu olhava o banco da frente, eu via o banco fazer assim. E as pessoas chorando, porque a turbulência causa isso em nós, ela nos assusta. Ela traz um senso de instabilidade. Só que nesse texto, e eu queria compartilhar sobre algo que nós sentimos, que foi isso que nós sentimos. A Eveline estava sentindo dor de cabeça e enjoo. Os irmãos sabem disso, nós fomos fazer o almoço da família e parecia que era só uma dengue. Está todo mundo com dengue, fizemos 3 testes de dengue e não deu dengue. Na segunda-feira ela passa mal de novo, e aí eu chego em casa à noite, depois de levá-la ao hospital, falei, isso não é dengue. Eu liguei para a médica, levamos ela para Alfenas, e quando nós chegamos em Alfenas, começou um check-up das 7 da manhã até as 7 da noite. Depois dela fazer vários exames de sangue, vários exames, pulmão. O último exame foi na cabeça, uma tomografia, 6 horas. E quando saiu o resultado da tomografia, o médico estava demorando, uma médica apontou no corredor e ela disse assim para mim, vem aqui. Quando ela me chamou, eu já saí sabendo que a notícia era uma notícia que ela queria evitar que a Eveline... Tinha um grupo, uma equipe médica toda reunida para me contar que ela estava com um tumor na cabeça. A tempestade é assim. Você não espera, mas em segundos a tempestade vem. E eu lembro que eu sentei na sala, naquela sala médica, eu liguei para o Paulo. E quando eu liguei, nós começamos a chorar e o médico começou a dizer, ela está com um tumor de 2 centímetros na parte direita do cérebro. A tempestade, quando ela vem, ela te chacoalha. Quando ela vem, ela, sabe, é uma notícia que machuca, que dói. Era isso que aqueles homens estavam sentindo. E aí, então, parece que tudo fica nublado e vem a tempestade. A questão é que nós precisamos nos lembrar e nós precisamos ancorar o nosso coração no nosso Deus. A tempestade não significa a ausência do nosso Deus sobre a nossa vida. Os nossos problemas não significam que Deus perdeu o controle das coisas. Ele continua soberano, governando todas as coisas. Mesmo que aos nossos olhos pareça que a instabilidade é grande demais e a gente humanamente não consegue resolver. Realmente nós não conseguimos, mas Deus pode resolver. Nós não conseguimos dominar e conter a tempestade, mas Deus está acima da tempestade. Deus governa os céus e a terra, e isso precisa estar claro para nós, e é sobre isso que eu queria falar com você. Um livro que Deus ministrou ao meu coração durante esses dias no hospital, foi um livro do Charles Swindoll, onde ele vai narrar, e ele vai estudar e meditar esse texto aqui de Paulo, que eu estou conversando com vocês, e ele vai dizer que ali, Paulo, ele ancorou o seu coração, em algumas atitudes que lhe trouxeram segurança para passar por essa tempestade. Eu não sei se você viu, mas durante os 14 dias de tempestade, Paulo está calmo. Você percebeu isso? Durante todos os 14 dias, eles estão apavorados, jogando as coisas para fora. Chega um ponto que além de jogar as coisas do navio para fora, eles começam a desmontar a embarcação. Você viu isso? Eles começam a desmontar o navio. Quando desmonta, sabe, o leme, as coisas do navio, eles perderam o quê? A direção do navio. Agora onde o vento soprar, nós vamos parar. Eles começam a desmontar o navio, tamanha é a tempestade. Mas Paulo, ele mantém a segurança, porque ele ancorou o seu coração no Senhor com algumas atitudes, e é sobre essas atitudes que eu queria conversar com você, que Deus tratou conosco durante esses dias. A primeira âncora que a gente olha, que Paulo ancorou seu coração no Senhor, foi a âncora da estabilidade, de confiar no Senhor, de descansar no Senhor, de saber da soberania de Deus, de saber do controle do Senhor. Ele vai acalmando as pessoas, e ele começa a perceber que as pessoas estão sem comer, que as pessoas estão angustiadas, que as pessoas estão agitadas, e ele vai acalmando elas. E é interessante que quando ele vai acalmando elas, ele vai dizer o seguinte: porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sirvo, esteve comigo e disse para mim, Paulo, não temas. Ele quer trazer estabilidade. A estabilidade que ele traz não é uma estabilidade, sabe, motivacional, não é aquela estabilidade se vai dar tudo certo. Não é isso que ele está dizendo.
Não é vai dar tudo certo porque a tempestade vai acabar logo ali na frente. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte: Deus disse para mim, não temas porque eu estou junto com você. O que traz estabilidade para nós não é algo motivacional, mas é saber que Deus está no controle das nossas vidas. O problema pode estar lá. A dor pode estar lá, o câncer pode estar lá, a notícia ruim pode ter chegado, mas Deus continua reinando sobre tudo. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua governando todas as coisas. O que traz estabilidade é saber que Ele está conosco. A âncora da estabilidade se mantém firme, não pelo nosso sistema de navegação, porque o nosso sistema de navegação falha. É ou não é? Quantas vezes o sistema de navegação teu, você olhou, parece que estava tudo tranquilinho. Você fez a programação da viagem, aí no meio da viagem, pum! É ou não é? O sistema de nossa navegação falha, mas o sistema de navegação de Deus não falha. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano, Ele é soberano. Você não consegue encontrar o caminho em meio às circunstâncias que você enfrenta, mas se a gente se submeter, a esperança de salvamento nossa está no Senhor. Fala que os homens que eram marinheiros, não sei se você viu o texto, vai dizer que eles perderam a esperança de salvamento. Ou seja, toda a capacidade que eles tinham, eles não tinham recurso. Então, antes que eles pudessem lidar com aquela situação, e eles começaram a ficar desanimados ao perceber que eles não tinham mais recurso, Paulo então vai dar uma palavra para eles. E a palavra que Paulo vai dar é a mesma que Jesus deu nos evangelhos. A palavra que Paulo vai dar para eles é: tenha um bom ânimo. Querido, não é fácil, mas no meio da tempestade, nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo para confiar em Deus. Nós precisamos ter bom ânimo para agir no Senhor, para buscar o Senhor. Paulo está apontando para a soberania. Nós precisamos saber que Deus está no trono. Nada acontece fora o seu controle. As tempestades, os problemas, as dores não impedem os desígnios de Deus de se cumprir na nossa vida. Entenda isso. Sabe? Quando o problema vier, não vai impedir dos desígnios de Deus se cumprir na nossa vida. Não, Deus tem desígnios, Ele vai cumprir. A nossa estabilidade é Deus, Ele é quem cuida de nós, mesmo quando a tempestade vem. Tem um texto onde o profeta Isaías, Deus fala a nós. Ele falou a Israel: nós somos a igreja agora, o seu Israel. E ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. O que Deus estava dizendo através de Isaías, não é que nós não passaríamos pela água, não é que nós não passaríamos pela chama, não é que nós não passaríamos pelo problema, mas quando nós passássemos, Ele estaria conosco. Essa é a nossa estabilidade. A nossa estabilidade é saber que Ele está conosco, no dia bom e no dia da adversidade. Ele está conosco no dia em que as notícias boas chegam, mas Ele está conosco também nos dias em que as notícias indesejadas chegam, porque Deus está conosco. Ele cuida de nós, Ele não desampara a gente. Então, ancore o seu coração no Senhor e que isso te traga estabilidade quando isso acontecer. Nós aprendemos também aqui com o apóstolo Paulo, uma outra âncora, e essa âncora nós experimentamos muito durante esses dias, que foi a âncora da unidade. Eu não sei se você percebeu, mas quando os marinheiros percebem que o navio está a ponto de despedaçar, o que é isso? Partir as tábuas no meio. Vocês perceberam o que eles queriam fazer? Vamos jogar quem para fora? Os presos. Vamos matar tudo e jogar para fora. Eles começam a pensar de maneira o quê? Individualista. Na tempestade as pessoas se isolam. Nas tempestades normalmente as pessoas ficam introspectivas, querem se fechar, querem se isolar. Mas eu quero dizer o seguinte para você, por experiência própria, na tempestade, uma das melhores experiências é viver a unidade. Paulo diz isso, olha, que ninguém pule, não deixa ninguém, juntos nós vamos chegar, juntos nós vamos passar. Paulo está dizendo assim, nós precisamos ficar juntos, nós não podemos nos separar, nós precisamos cuidar um do outro. Nós não podemos, sabe, aceitar essa ideia que os marinheiros estão dando. E o capitão aceita a ideia dele de ficarem juntos, unidos, porque unidos a gente consegue passar pela estabilidade, pela instabilidade. Juntos nós nos fortalecemos para enfrentar a dor, para enfrentar o problema.
Irmãos, foi isso que nós passamos durante esses dias lá. Na hora que eu recebi a notícia, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Paulo. Paulo é um irmão meu. E eu já liguei para ele, porque há pessoas que você sabe que é um amigo mais chegado do irmão. A primeira pessoa que eu pensei, eu quero ligar para alguém que é meu irmão. E na hora que eu liguei para ele, passou 2 minutos, ele estava dentro do hospital chorando comigo. Dali a pouco a porta do hospital já estava recheada de gente, chorando junto com a gente, sofrendo junto com a gente. Dali a pouco a minha célula, que reunia na terça-feira, cancelou a célula, e minha célula toda estava, orando por nós, mandando mensagem, indo na minha casa cuidar dos meus filhos, indo lá na porta do hospital comigo, orando comigo lá na casa do Paulo, junto comigo. Não tem como passar pela tempestade sozinho, você precisa entender, você precisa de pessoas. Quando você tiver um problema, não caia na individualidade, você precisa se abrir, porque quando você se abre, Deus usa pessoas para cuidar de você. Quando você se abre, Deus usa pessoas, para cuidar de você, da tua família, da tua casa, das pessoas que você ama. Foi isso que nós provamos durante todos esses dias. Eu praticamente mudei para a casa do Paulo. Tem até a chave agora da casa dele e o controle do portão. Ele cuidou de mim esses dias como um irmão. Ele orou comigo, ele chorou comigo. O Tobias, quando nós transferimos a Eveline para Poços de Caldas, ele foi para trabalhar. 6 horas da manhã ele me liga e diz: pastor, eu estou em Poços, o senhor quer que eu fique no hospital com o senhor? Eu falei: quero. Ele não trabalhou aquele dia, tirou o dia inteiro, ficou comigo no hospital. Há pessoas que, vão te ajudar a enfrentar aquele momento de dor, aquele momento de luta, de angústia, de sofrimento, mas você não pode se isolar, você tem que compartilhar, você tem que se abrir, você tem que pedir ajuda, você tem que permitir que as pessoas também, se aproximem de você para te auxiliar nesse processo de cuidado, de zelo. E o texto diz isso, que quando chegou já a 14ª noite, eles começaram a ficar apavorados, mas na tempestade seja humilde, procure unidade. A unidade, sabe o que ela promove? Consolo, estímulo, fortalece, renova. Durante esses dias foi isso que nós sentimos. Durante a notícia, durante toda a tempestade, meus filhos angustiados, eu angustiado, no meio de toda a tempestade, sabe o que a gente era? Estimulado. Toda hora tinha alguém mandando uma mensagem. Toda hora tinha alguém, ligando. Toda hora tinha alguém visitando. Eu chegava lá em casa, minha mesa não cabia mais bolo. O Miguel falou: pai, não cabe bolo no freezer mais, não é? De tanto cuidado, de tanto zelo, de tanto amor, de tanta unidade transbordando. E essa unidade, ela aquece a gente no momento da tempestade. Essa unidade, ela traz um renovo para nós. Essa unidade, ela traz um estímulo para nós, não é? Teve um dia que foi tão corrido, a Rafa foi levar um queijo lá em casa, não é? Eu já estava correndo com as crianças para levar para a escola, e a Rafa chegando, trazendo, todo mundo com zelo, com cuidado, tão gostoso com a gente. E toda hora que eu ia na UTI, eu falava isso para ela. Falava: nossa, a igreja está cuidando de nós, a igreja está orando por nós, a igreja está sofrendo junto com a gente, a igreja ama a gente. E ela se alegrava de ouvir as notícias de que nós estamos juntos e que nós estamos sendo cuidados. Além da âncora da unidade, quando você passar pela tempestade, você precisa experimentar a âncora da renovação. Você precisa ser renovado. Sabe por quê? Porque se você não se renovar no meio da tempestade, o seu coração pode perder a esperança. Se você ficar desacreditado no meio da tempestade, você pode perder a esperança. Você viu que aqueles homens começaram a perder a esperança? Quando eles começaram a perder a esperança, eu não sei se você viu o que Paulo fez. Paulo começou a acalmá-los, dizer bom ânimo, e dali a pouco o texto vai dizer que todos eles estavam fazendo o quê? Você percebeu o que eles estavam fazendo juntos? Orando. Paulo transformou a tempestade numa reunião de oração. O barco está quebrando, as tábuas estão rangendo, e Paulo está fazendo o povo orar. Ele está renovando o ânimo daquelas pessoas, e quem pode renovar o nosso ânimo é Deus. Quem pode renovar, a nossa esperança é Deus. Quem pode renovar a nossa expectativa é Deus. Quem pode renovar a nossa fé é o nosso Espírito Santo que habita dentro de nós. E a Bíblia vai dizer isso, que Ele nos assiste nos momentos de fraqueza. Romanos 8, versículo 26, olha que lindo isso. E há momentos em que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Há momentos que você está tão fraco, você está tão cansado, mas o Espírito Santo, eu me lembro na terça-feira, eu não conseguia, eu chorava. E eu me lembro quando a Carol com a Cláudia chegou lá em casa, lá na casa do Paulo,
lá em casa, Paulo, ó, para você ver. Eu lembro quando a Carol com a Cláudia chegou lá em casa, na sala. A Vera também fez uma sopa tão gostosa, Vera. E aí, elas sentaram, me abraçaram e oravam comigo, me cobriam de oração, me cobriam meus filhos de oração. Renova, gente. Saiu a Cláudia, saiu a Carol, chegou o Tato. Jantamos junto, ele orou com a gente novamente. A todo momento, o Tato foi embora. Paulo junto comigo. Pessoas orando. Quando a gente ora, a gente é renovado no nosso Deus. O Senhor renova as nossas forças. Eu me lembro que aquela madrugada nós estávamos esperando a UTI móvel para levar para Poços de Caldas. Tentei dormir um pouco, porque eu tinha que ir com ela na ambulância. Mas de manhã já acordei recebendo um tanto de oração pelo WhatsApp. E como aquilo edifica a gente. Como a gente já é renovado pela presença do nosso Deus. Porque Deus usa a vida de outras pessoas para orar e interceder por nós. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por você que orou pela minha vida, pela vida da Eveline. O que aconteceu foi um milagre nesses dias. E Deus renovou a gente. Depois que nós demos a notícia, a Eveline não teve medo nenhum. O Paulo foi comigo na hora que a gente foi dar a notícia. E quando a gente deu a notícia, ela chorou um pouco e disse: tem jeito de fazer cirurgia? O médico disse: tem. Então ela falou: então vamos embora. Que hora que a gente interna para a gente fazer essa cirurgia? A cirurgia tinha risco de sequelas, de perder a consciência e perder a coordenação. Mas a gente orou mais uma vez, antes dela subir, clamando que Deus cuidasse e abençoasse cada detalhe. E Deus foi maravilhoso, trouxe renovo espiritual, emocional e cuidou de nós. Não desista, tá bom? Renove sua fé. Ore ao Senhor, se consagre ao Senhor, não deixa a tempestade, sabe, gerar falta de esperança no seu coração, não. Pode estar doendo, eu sei que dói, eu sei o tanto que dói. Doer, você vê alguém que você ama, você não poder tirar a dor. Mas você saber que Deus está no controle de tudo. Você saber que Deus não vai te desamparar. Foi orando que Deus trouxe renovo para nós. E aí, de manhãzinha, eu acordei, o Paulo mandou uma devocional para mim. Eu fui ouvir a devocional que ele mandou. Depois, a Carol mandou um texto para mim. É o texto que a Carol mais ama, né? Isaías, versículo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Nossa, foi tão edificante receber esse versículo nessa manhã, sabe? Renovação vem da nossa busca de Deus, vem de orar e de ler a palavra do Senhor. O que renova a gente é a presença do nosso Deus. Então, na tempestade, pode estar o barco quebrando no meio, não deixa de orar, não deixa de ouvir a voz de Deus. Não deixa de buscar Deus, porque Deus vai trazer renovo sobre a tua vida em nome de Jesus, como trouxe sobre a nossa. O Rodrigo orou comigo pelo telefone lá no hospital, assim que a gente estava decidindo quando que faz a cirurgia, que lugar que faz a cirurgia. E o Rodrigo, eu me lembro que ligou para orar comigo no telefone. Fui tão renovado naquele momento. Há uma outra âncora, essa é difícil, mas ela é necessária, que é a âncora da realidade. A realidade é que Paulo diz o seguinte: olha, o navio não vai salvar. Você percebeu isso? Ele falou: o navio vai quebrar. Mas ele disse: mas a vida de ninguém vai se perder, porque Deus falou isso para mim. Paulo está mostrando o que para eles? Está mostrando a realidade. Nós, quando a tempestade vem, não podemos nos alienar, nós precisamos encarar a realidade. Quando eu recebi a notícia foi: ela tem um tumor no lóbulo frontal direito, 2 centímetros. Olha, nós não sabemos ainda. Nós precisamos entrar em contato com neurocirurgiões para ver se existe a possibilidade de retirar esse nódulo. Eu tenho que encarar a realidade, ainda que ela doa. Eu tenho que encarar a realidade, eu não posso, sabe, fingir que não está acontecendo. Não é a opção certa é encarar o problema, ainda que doa demais. Então nós entramos em contato com o médico tinha um neurocirurgião de Barretos, nesse final de semana, aqui na região, não é? E a gente foi vendo, né,
o cuidado de Deus em cada detalhe. E o cara, olhando pelo WhatsApp, disse o seguinte, ele viu as imagens e falou, eu consigo fazer a cirurgia, mas eu tenho que fazer até na sexta-feira, porque senão vai crescer mais, e depois a cirurgia fica inviável. E quando ele disse isso, é realidade. E aí nós avisamos a Eveline, vieram mais médicos, e nós fomos sentar para encarar a realidade, e eu lembro que eu perguntei, e se fizer a cirurgia, quais os riscos? Eu preciso encarar a realidade. Eu preciso conversar sobre a realidade dói, mas a gente não pode ficar alienado. E aí, quando a gente foi conversar sobre a realidade, o médico disse, olha, ela pode perder a consciência, porque o lugar que o tumor está é próximo, não é, ali onde tem a consciência, e também coordenação motora, o movimento das pernas e dos braços. E ele disse, você assume o risco, a gente pode fazer essa cirurgia, ela corre esse risco de sequelas. A realidade foi apresentada, e a realidade às vezes dói, ela é dura. É isso que Paulo estava mostrando para os marinheiros. E quando o médico falou da realidade, eu tive que dar a resposta e encarar a realidade. Eu falei, faça a cirurgia. Se ela perder a consciência, eu disse para ele, eu vou fazer igual naquele filme, eu conquisto ela todo dia de novo, não é? E se ela perder a mobilidade, a gente carrega ela. Eu preciso encarar a realidade. E foi uma cirurgia de risco, foi uma cirurgia arriscada. Nós encaramos a realidade, nós dissemos isso para ela, existem esses riscos, vamos encarar a realidade. Encarar a realidade não é fácil, mas quando você encara a realidade, você pode levar a realidade dolorida na presença do nosso Deus, e Ele pode entrar com intervenção divina. Você pode colocar, Senhor, o problema é esse, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Senhor, a luta é essa, mas eu sei que o Senhor pode salvar a gente. Era isso que Paulo estava dizendo, a realidade é que o barco vai quebrar, mas Deus vai salvar a gente. Então, quando vier a tempestade, encare a realidade. É difícil, é doído. Mas Paulo, ao encarar a realidade, vai dizer, pulem e nadem, e vão até a ilha. Ao ver que o barco vai quebrar, o que ele encara a realidade? Ajam, não fica passivo. Quando a tempestade chegar, você não pode ficar passivo, você tem que agir, você tem que encarar. E aí, o que você vai fazer? Era isso que estava acontecendo, era isso que Paulo estava fazendo. O navio estava encalhado, eles tinham que pular, porque o navio ia começar a despedaçar. É preciso encarar, é preciso você, encarar. Na terça-feira à noite, eu tinha que ligar para as crianças, para contar para elas, que a cirurgia era de risco. Eu tenho que falar a realidade para os meus filhos. Eu tenho que contar para eles a realidade. Mamãe pode perder a memória, mamãe pode perder a coordenação, mas nós vamos continuar amando a mamãe, independente das sequelas que ela tiver. E o Miquel disse, nós vamos cuidar dela, pai. Nós temos que encarar a realidade. Ela dói, ela é difícil, mas nós oramos junto e colocamos diante de Deus. A realidade doída para nós, mas Deus está no controle das coisas. Então encare a tua realidade, mesmo que ela doa, mas coloca nas mãos de Deus, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa, pede ou imagina na presença dEle. Amém? Para a gente concluir, irmãos, a última âncora que eu queria concluir com vocês é a âncora da fidelidade de Deus. Quero chamar o louvor à frente. Deus tem propósito em tudo que acontece na vida dos seus filhos e das suas filhas. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Há um propósito, querido, não perca de vista isso. Há um propósito. Há um propósito maior, um propósito soberano. Eu acredito no propósito, para a honra, glória e louvor do nome dEle. A minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, eu acredito na fidelidade de Deus. Eu acredito no cuidado de Deus, mesmo que esteja doendo. Eu acredito que Deus cuida de nós. E Paulo vai dizer isso, que Deus tinha dito para ele não temer. Deus fala conosco no meio da tempestade. No meio da tempestade, sabe o que Paulo está falando? Deus falou comigo. No meio da tempestade, ele começa a falar para os outros, Deus falou comigo no meio da tempestade. Sabe o que aconteceu durante esses 25 dias? Deus falou com a gente no meio da tempestade. E como Ele falou? A Eveline teve experiências com Deus na cirurgia. Deus falou com ela. Deus falou comigo. Me lembro,
terça-feira passada, agora eu contei para o conselho. A Eveline precisa passar por uma consulta amanhã com um médico da Beneficência Portuguesa. Ele é o melhor especialista nesse tipo de câncer que ela teve no Brasil. E a médica disse: vocês precisam passar com ele agora. E os custos de tudo isso são muito altos. E eu me lembro que na terça de manhã, ou na quarta de manhã, o senhor José Aprígio, ele me ligou e disse: o senhor está no hospital? Na hora eu não reconheci que era ele, porque eu não tinha o número dele salvo. Ele assiste a gente lá de Boa Esperança. E eu desci. Ele falou assim: eu preciso falar só um minuto, preciso falar com o senhor, que Deus falou comigo ontem para eu falar para o senhor. Eu estava orando e Deus mandou eu falar com o senhor. E aí eu saí do quarto, pedi para uma enfermeira ficar com a Eveline para mim. E quando eu desci lá embaixo, o senhor José Aprígio estava chorando. E ele só enfiou a mão no bolso e tirou um pacote de dinheiro. E ele deu para mim e disse: Deus falou para mim na minha oração ontem que esse dinheiro era para entregar para o pastor Platini, que ele precisava. Era o valor da consulta, o valor dos remédios, tudo que a Eveline precisava. O que Deus estava dizendo para mim é: filho, eu estou aqui cuidando de você. Não temas. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando das crianças. Eu estou cuidando dela. Ele estava dizendo para mim: confia na minha fidelidade. Eu cuido de vocês. O mesmo Deus que cuida com fidelidade da minha casa é o mesmo Deus que cuida da tua casa. Que você possa ancorar teu coração na fidelidade dEle. Deus cuida de nós. As misericórdias e as bondades do Senhor vão nos seguir todos os dias da nossa vida. Que você confie nisso. Confia no Senhor. Deus cuida de nós, provendo tudo que a gente necessita. Tudo que a gente possa vir a provar. A graça de Deus. Nós cantamos no louvor: só tua graça e basta. A graça dele é suficiente para nós. A graça dele vai nos sustentar, mesmo quando a vida doer. A tempestade acalmou. Os marinheiros chegaram à ilha de Malta. E ali naquela ilha, pessoas conheceram o poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. O nosso sofrimento, o nosso problema é testemunho para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Deus está no controle da minha vida, da minha casa. E o nome dele vai ser honrado. O nome dele já é glorificado e já é honrado. E tudo que nós passamos pode servir de testemunho para a honra, glória e louvor do nome dele. Porque a fé se pratica não só em dias bons, mas quando a tempestade vem. E nós continuamos honrando a Deus. Quando o barco range, quando a tempestade vem, quando o vento sopra e joga a gente de um lado para o outro. Mas nós continuamos glorificando o nome do nosso Deus, continuamos tendo bom ânimo, continuamos nos fortificando no Senhor, continuamos vivendo na dependência, na fidelidade dEle, porque Deus é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Amém. Eu te convido a se colocar de pé e nós vamos adorar a Deus por quem Ele é. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, de todo louvor. Escutas quando clamo.
Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado pela tua fidelidade, Pai. Nós te amamos, Deus. Amamos servir o Senhor. Amamos viver por meio do Senhor e para o Senhor, Deus. Não há outro Deus além de ti, Deus. O Senhor é o amado das nossas almas, Pai. E Deus, aquieta o coração dos teus filhos, das tuas filhas, ó Pai. Aqueles que têm passado por turbulências como nós temos passado lá na nossa casa, Pai. Que eles sintam o teu Espírito Santo, que eles sintam, Deus, o amor do Senhor, o teu cuidado, a tua fidelidade, a tua boa mão, o teu sustento, Deus. Entra com a tua providência naquilo, Deus, que nós não temos recursos, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso, posso pedir ou imaginar nessa noite, porque o Senhor pode fazer o impossível acontecer, ó Pai. O Senhor pode liberar uma palavra, Deus, e a palavra do Senhor pode liberar cura, Deus. A palavra do Senhor, Deus, pode acalmar uma tempestade. A palavra do Senhor, ó Pai, pode realizar milagres. A palavra do Senhor pode mudar a vida de uma pessoa. A palavra do Senhor pode libertar pessoas, ó Pai, das drogas, de vício. A palavra do Senhor pode restaurar casamentos, ó Pai. A palavra do Senhor, Deus, nós clamamos, Deus. Eu clamo, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu filho e a tua filha saia daqui com o coração ancorado em quem o Senhor é. O Senhor é Deus bom, ó Pai. Deus, nós queremos que a estabilidade do nosso coração esteja no Senhor, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz, dizemos: não temas, porque eu sou contigo, Deus. Que o teu filho saia daqui, Deus, firmado na tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa também, ó Pai, trazer, ó Pai, renovo para quem emocionalmente, Deus, está cansado, está desanimado, assim como o Senhor tem trago renovo para mim, para minha esposa, para os meus filhos. O Senhor renova as nossas forças. Aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Eu clamo, Deus, o renovo do alto sobre os teus filhos e as tuas filhas nessa nova semana, Deus. Eu oro clamando que eles provem da tua fidelidade em nome de Jesus, Pai. Que eles provem da tua graça, da tua bondade, que as misericórdias do Senhor possam nos seguir, nos acompanhar durante essa nova semana que se inicia, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Que a boa mão do Senhor esteja conosco, nos livre de todo mal, guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, aquele que nos remiu e nos redimiu na cruz do Calvário, e que a bênção do Espírito Santo, o Paracletos, o Ajudador, o Consolador, seja hoje para todos sempre sobre os filhos e filhas de Deus aqui presentes e espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você desse uma palavra agora para a pessoa que está do seu lado, não é? Dê essa palavra para ela assim: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Uma boa semana para você. Vá na paz do Senhor.